Olá, meu nome é Alexandre Henrique. Iremos dar seguimento ao curso de Eletrostática e a aula de hoje será a aula 7 e 8, Física 2, Lei de Coulomb. Bom, a gente aprendeu nas aulas anteriores os processos de eletrização e como que a gente consegue saber a carga daquele corpo em função das suas variações na quantidade de elétron do corpo. A gente nunca varia o núcleo, a gente sempre varia o elétron. Então, a gente consegue ter as trocas de cargas por três fenômenos que foi estudado: por atrito, por contato e por indução, com a ajuda do corpo terrestre. Bom, como que essas cargas conseguem se juntar ou se afastar uma da outra? Quem resolveu isso foi Coulomb, dizendo que as forças de interação entre duas partículas eletrizadas possuem intensidades iguais e sempre digeridas segundo o segmento de reta que as une. Suas intensidades são diretamente proporcional ao módulo do produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. Então, a lei de Coulomb é bastante parecida, se você perceber, com a lei gravitacional de Newton. A lei gravitacional de Newton é força gravitacional é igual a constante da gravitação vezes a massa do corpo maior vezes a massa do corpo menor dividido pela distância ao quadrado. Ele percebeu que a atração ou a repulsão eletrostática seguia a mesma fórmula química, ou melhor, o mesmo conceito, a mesma variação da sua força. Então, a força que uma carga atrai a outra é igual a uma constante, o módulo do produto das duas cargas dividido pela distância ao quadrado. Então, se você aumenta a distância, a força cai ao quadrado. Portanto, se você aumenta por 2, a força cai 4 vezes. Se você aumenta por 3, a força cai 9 vezes. Se você aumenta por 4, a distância, a força cai 16 vezes. Não é uma função linear, portanto. Bom, vamos entender o que é essa constante. Na equação apresentada, a constante é de proporcionalidade, para deixar isso proporcional, como diretamente proporcional às cargas, multiplicação das cargas, e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, a constante, se a gente passar isso para cá e a carga dividindo, vai ficar sendo como é. É a permissibilidade absoluta do meio. Cada meio tem uma constante diferente. Bom, a gente calculou que a constante no vácuo é exatamente igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado vezes a carga Coulomb menos 2. Por quê? Porque a constante será Newton, força, vezes o metro ao quadrado, dividido pela multiplicação das cargas. Podemos ver que a constante, olha as unidades, Newton de força, multiplicado por metro ao quadrado, porque a distância está em metro e é em quadrado, e a divisão das cargas, o produto das cargas, que dá Coulomb ao quadrado, ok? É comum encontrar os termos de permissividade relativa ou constante dielétrica, denominadas referentes a uma mesma grandeza denominada relação de Então, esse Y, esse E, a gente consegue calcular com diferentes locais. Por exemplo, no vácuo, isso é igual a 1. No ar, é 1,00054. Na água, cada constante dessa tem um valor diferente. Cada meio desse tem um valor diferente. Então, tem os valores que é mais favorável à ocorrência das forças elétricas e tem outros meios que não. Os meios favoráveis seriam os meios em que a constante é maior, porque fica uma função diretamente proporcional. Então, tem elementos químicos que têm uma permissibilidade de movimentação de carga bastante presente. Por exemplo, os metais. Os metais são ótimos condutores de cargas, então a constante dele é alta, então ele tem uma força alta também. Isso com a carga positiva ou a distância positiva não, constante ou a distância
constante. A gente deixa que a constante de proporcionalidade é diretamente proporcional à força elétrica. Bom, as unidades de carga podem ser milicoulomb, portanto M coulomb, que é 10 menos 3 coulomb, microcoulomb, menos 10 a menos 6 coulomb, nanocoulomb, que é 10 a menos 9 coulomb, e picocoulomb, que é 10 elevado a menos 2 coulombs. Bom, a grandeza fundamental da eletricidade não é a carga elétrica, e sim a corrente elétrica é medida em amperes. 1 ampere é equivalente a uma corrente elétrica correspondente a uma carga de 1 coulomb, que atravessa uma área de secção no intervalo de 1 segundo. Ou seja, 1 ampere, a gente vai estudar isso bastante na eletrodinâmica, mas tenha em mente, 1 ampere, uma corrente de 1 ampere é uma carga, um elétron, passando em uma secção a cada segundo. Então, se você tem 10 amperes, seriam 10 cargas, 10 elétrons passando em uma secção a cada segundo, 10 amperes por segundo. Esse assunto será visto mais profundamente adiante no curso de eletrodinâmica, que a gente vai estudar o movimento das cargas com a diferença de potencial. Bom, a carga elementar expressa em coulomb vale 1,6 vezes 10 a menos 9 coulomb. Então, com o valor da carga, a gente consegue saber, com o valor elementar, a gente consegue saber a quantidade de carga que tem naquele corpo. Entendeu? Quando a gente estudou isso na semana passada, na aula de Física 2, aula 4 a 5, se eu não me engano. Bom, então a gente vai estudar agora os exercícios. Como foi apresentado, a força elétrica entre duas cargas é K vezes QQ vezes a distância ao quadrado. A gente sabe agora quais são os valores das cargas e vamos para o exercício. Vamos lá. Duas cargas elétricas pontiformes com carga 1, 8 vezes 10 a oitava coulomb, e carga 2, menos 10 vezes 10 a menos 8 coulomb, estão fixas no vácuo, separadas por uma distância de 6 centímetros. Determine. Então perceba, aqui o exercício está tratando que existe duas cargas no espaço com existe duas cargas elétricas multiformes com cargas diferentes. Uma com carga 8 vezes 10 a menos 8 coulomb e a outra com a falta. Então esse corpo é positivo e esse corpo é negativo. E esse corpo é positivo e esse corpo aqui é negativo porque está com falta de carga. Então a intensidade da força da atração, a intensidade da força elétrica de atração. Por que eles vão ter uma atração? Porque esse aqui está com carga positiva, porque ele está com menos elétron, e esse aqui está com mais elétrons no seu corpo. Então, utilizando a lei de Coulomb para o vácuo, tens que a função, a atração eletromagnética, portanto, a força elétrica de atração é igual a constante vezes a carga que tem mais elétrons, que tem menos elétrons, a carga menor, dividido pela distância ao quadrado. Então, a constante é 9 vezes 10 a nona, vezes 8 vezes 10 a oitava, vezes 2 vezes 10 a menos 8, dividido por 6 vezes 10 a menos 2, porque isso aqui está em centímetros, tem que deixar sempre em metro. O SI, a força é Newton, as cargas é Coulomb e a distância é metro. Então, você pega isso aqui e deixa em metro, 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. A força, portanto, é igual a 4 vezes 10 a menos 3 Newton. Então, a força que a carga 1 atrai a carga 2 é de 4 vezes 10 a terceira newtons, ok? A intensidade da força elétrica resultante que age sobre uma carga Q3 igual a 10 vezes menos 8 coulomb, colocado no ponto médio do segmento que une a carga 1 à carga 2. Perceba, ele está dizendo aqui que a gente vai pegar essas duas cargas que já existia no vácuo e botar mais uma no meio, no ponto médio, portanto 3 centímetros da carga positiva e 3 centímetros da carga negativa. Ao fazer isso, como a carga que ele colocou é positiva, não tem o sinal aqui de negativo, então a carga positiva, ela vai sofrer uma repulsão eletrostática da carga positiva, enquanto que vai sofrer uma ação eletrostática da carga negativa, porque positivo com positivo
sofre uma repulsão e negativo com positivo sofre uma atração. Então, essa carga aqui vai ter uma soma de duas forças, porque é módulo. Então, a força que 1 age na carga 3 e a força que 2 age na carga 3 também. As duas forças estão orientadas para o mesmo sentido e a mesma direção. Então, isso aqui é uma soma vetorial da força elétrica. Então, observe que o módulo da força resultante é igual à soma dos módulos da força, a força de 1 em 3 e a força de 2 em 3. Essa carga aqui é a 2. Então, existem essas duas forças de atração e repulsão que vai levar essa carga para a proximidade da carga 2. Então, a gente pode calcular que a força resultante nessa carga será a soma das duas forças. Então, a força 1 é a força de repulsão, 9 vezes a força de repulsão causada pela a carga mais 8. Então, a constante vezes a carga mais 8 vezes a carga pontiforme que ele botou no meio, dividido pela distância que é no ponto médio, mais a força de atração da carga 2, vezes a carga que ele tem, dividido pelo ponto médio, que é 3 vezes 10 a segunda ao quadrado. Então, a força resultante nesse corpo aqui é igual a de 10 menos 2 newtons. Perceba que é maior que essa força aqui, porque ela está sofrendo duas ações de duas forças diferentes. Uma de repulsão e a outra de atração eletrostática. Bom, vamos para o NESP, e o exercício fala assim. Em um experimento de eletrostática, um estudante dispõe de 3 esferas metálicas idênticas A, B, C, eletrizadas no ar com cargas 5, 3Q e menos 2Q. Bom, utilizando luvas de borracha, o estudante coloca as 3 esferas simultaneamente em contato e depois separa, suspendendo A e C por um fio de seda, mantendo-as próximas. Verifica-se então que elas interagem eletricamente, permanecendo em equilíbrio estático a uma distância d uma da outra. Sendo K a constante elétrica do arco, assinale a alternativa que contém a correta apresentação da configuração de equilíbrio envolvendo as esferas A e C e a intensidade da força de interação elétrica entre elas. Bom, aqui ele está fazendo a aula anterior, que é ele está botando as esferas em contato, portanto está havendo uma eletrização dessas esferas. E depois ele coloca as esferas em um pêndulo para saber se elas estão se atraindo ou sofrendo uma repulsão. Perceba que ao somar as cargas tem 5Q mais 3Q menos 2Q, isso é igual a 6Q, certo? Então a carga resultante quando você coloca as 3 juntas é 6Q. 6Q está dividido em 3 cargas, então você divide por 3. Deixa eu tentar. Então, vai ficar 6Q dividido por 3. Então, a carga será 2Q. A carga de A era 5Q, se tornou 2Q. Então, todas as cargas serão 2Q. Ao botar esses corpos juntos, como as cargas são positivas, ocorrerá uma repulsão eletrostática, em que a carga é 2Q, portanto a força elétrica será K vezes 2Q dividido pela distância ao quadrado. Isso é exatamente igual a 4Kq ao quadrado dividido por d ao quadrado. Então, a alternativa correta será exatamente a letra, como as cargas são iguais. Como as cargas são iguais, como as cargas são iguais, como as cargas são iguais, vai ter uma repulsão eletrostática, então era 4Kq ao quadrado dividido por d ao quadrado. Então, como que é uma repulsão eletrostática? A gente não pode ser a letra E, não pode ser a letra C, então pode ser a letra A, a letra B e a letra D. A letra A está dizendo que é 10Kq ao quadrado dividido por 2, dividido pela distância ao quadrado. Não é 10, e sim é 4. Então, a alternativa correta é a letra B.
porque está tendo uma repulsão eletrostática e a força eletrostática é igual a 4kq ao quadrado dividido pela distância ao quadrado. Certo? Vamos para o quarto exercício, que é o quarto exercício da FUVEST. Ele coloca assim. 3 objetos com cargas elétricas idênticas estão alinhados com a mesma como mostra a figura. O objeto C exerce sobre B uma força igual a 3 vezes 10 a menos 6 N. A força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre a carga B. Então, perceba que aqui o objeto C está numa distância de 3 centímetros da carga B e exerce uma força igual a 3 vezes 10 a menos 6 N. Então, ele quer saber a força elétrica resultante dos efeitos da carga A e C sobre B. Então, aqui, como as cargas têm o mesmo valor, a gente pode perceber que a força que A exerce em B será primeiro a gente tem que saber a multiplicação das cargas. Por quê? Porque como as cargas são iguais, eu não sei se eu consegui fazer aqui, mas eu vou tentar. Então, a força que C exerce em B é igual a constante vezes a carga QC vezes a carga QB dividido pela 3 centímetros, que é 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, isso é igual a 3 vezes 10 a menos 6. Ok? Se a gente multiplicar isso aqui, a gente vai ter o valor da carga. Como que a carga é constante, isso é igual. Ao multiplicar isso aqui, ó, a gente vai ter o valor o produto das cargas. Como a carga C é igual a carga A, então esse exercício não vai dar pra fazer porque eu não tô conseguindo mexer na caneta, mas ficou boa a aula. Então até a próxima, deixa o like, compartilha e até a próxima.